Minha filha esperou até o final do jantar em família para dizer: "Você não é mais bem-vinda aqui." Fiquei em silêncio e terminei minha sobremesa. No dia seguinte, ela descobriu quem era a verdadeira dona da casa, e não era ela. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa: de onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O tinir dos talheres contra a porcelana fina era o único som na sala de jantar. Iracema Vasconcelos, com seus 65 anos bem vividos e cabelos grisalhos elegantemente presos, levou a última colherada de pudim à boca. Seus olhos, antes vivos como o mar de Copacabana ao amanhecer, agora mantinham-se baixos, evitando os olhares dos presentes à grande mesa de jacarandá. "Mamãe, precisamos conversar." A voz de Lívia, sua única filha, cortou o silêncio como vidro quebrado. A mulher de 40 anos ajustou o colar de pérolas, presente que Iracema lhe dera no aniversário de 30 anos. Iracema levantou o olhar. Eduardo, seu genro, parecia desconfortável, mexendo nervosamente no relógio caro. Sofia, sua neta adolescente, brincava com o guardanapo, claramente alheia à atenção. "Já sabemos há algum tempo", continuou Lívia, "que sua presença constante aqui está complicando nossa dinâmica familiar." "Complicando?" Iracema repetiu, sua voz calma como água de poço. "Eduardo recebeu uma promoção. Precisamos nos mudar para o andar superior. Seu quarto seria perfeito para o escritório dele." Lívia fez uma pausa calculada. "Encontramos um ótimo asilo em Jacarepaguá. Muito limpo, excelente equipe." Iracema pousou a colher ao lado do prato vazio, sem fazer barulho. O tempo pareceu congelar. Do lado de fora, um trovão distante anunciava a tempestade. "Você já está idosa, mamãe. Precisa de cuidados que não podemos oferecer", Lívia continuou. "Na verdade, Eduardo e eu decidimos. Você não é mais bem-vinda aqui." O silêncio que se seguiu foi mais denso que o pudim de leite. Sofia olhou horrorizada para a mãe, depois para a avó. Iracema pegou o guardanapo de linho branco, limpou delicadamente os cantos da boca. Com a dignidade de uma rainha deposta, pegou a taça de vinho tinto e bebeu um pequeno gole. "Esta sobremesa está divina, Lívia. Sua avó Dulce ficaria orgulhosa. Você finalmente acertou o ponto do açúcar caramelizado." Eduardo engasgou com o vinho. Sofia arregalou os olhos. Lívia franziu o senho, desconcertada. "Mamãe, você ouviu o que eu disse?" Iracema serviu-se de mais uma colherada de pudim, saboreando lentamente. "Perfeitamente, minha filha. Perfeitamente." Seus olhos, agora erguidos, não mostravam lágrimas nem raiva. Apenas uma calma que desconcertava, como o silêncio antes da maré virar. 25 anos antes, a casa na Barra da Tijuca não tinha os lustres de cristal nem o jardim perfeitamente aparado que exibia agora. Iracema, então com 40 anos, trabalhava incansavelmente para transformar a propriedade que havia adquirido com tanto esforço. "Mamãe, por que precisamos morar tão longe? Meus amigos estão todos no Leblon", reclamava Lívia, então com 15 anos, jogando a mochila escolar no sofá. "Um dia você vai entender, filha. Esta casa será nosso futuro", respondia Iracema, calculando cotas na pequena escrivaninha da sala. Naqueles dias, era apenas Iracema e Lívia contra o mundo. Alcides, seu marido, havia partido sem deixar mais que dívidas e uma filha para criar. Iracema, formada em administração mas sem experiência, começou do zero na imobiliária de seu tio Joaquim. "Você tem olho para propriedades, Iracema", dizia tio Joaquim. "Consegue ver valor onde outros veem apenas problemas." E assim foi. De corretora iniciante a especialista em imóveis de alto padrão, Iracema construiu sua reputação tijolo por tijolo, como a casa que reformava nos finais de semana. Cada comissão ia para a reforma, para a educação de Lívia, para o futuro. "Por que não podemos contratar alguém para pintar isso?", perguntava Lívia, observando a mãe em cima de uma escada, pincel na mão. "Porque cada centavo economizado é um investimento no seu futuro, filha." Lívia cresceu vendo a mãe trabalhar, mas também vendo a casa crescer em beleza e valor. Quando entrou na faculdade de Direito,
Já moravam em um dos endereços mais cobiçados da Barra. O casamento de Lívia com Eduardo, jovem advogado promissor de família tradicional mas falida, foi celebrado no jardim da casa, já então magnífico. Iracema, discreta como sempre, observava orgulhosa sua filha formada, casada, estabelecida. Vocês ficarão no andar de cima, anunciou Iracema durante o café da manhã, uma semana após o casamento. Tenho tudo planejado para a reforma. Mas mamãe, não precisamos, protestou Lívia. Podemos comprar nosso próprio apartamento. Não sei se. Esta casa sempre foi para você, filha. Os anos passaram. Sofia nasceu, enchendo a casa de risadas. Eduardo progrediu no escritório de advocacia. E Iracema, gradualmente, foi se tornando uma presença mais silenciosa, ocupando menos espaço físico e emocional. Até aquela tarde em que encontrou os folhetos de asilo sobre a mesa do escritório de Eduardo. Coloridos, brilhantes, promissores. Com seu nome escrito na capa de um deles, na letra elegante de Lívia. Foi então que Iracema percebeu: sua filha não via mais a casa como um presente. Via como uma herança antecipada. Uma propriedade que já considerava sua por direito. A chuva da madrugada havia deixado o jardim com aquele cheiro de terra molhada que Iracema tanto apreciava. Sentada no pequeno banco sob a jabuticabeira, ela observava os pássaros voltarem após a tempestade. Vovó? Posso sentar com você? Sofia, com seus 16 anos e olhos curiosos tão parecidos com os seus, aproximou-se hesitante. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo desajeitado. Claro, meu bem. Sempre há espaço para você. A menina sentou-se, inquieta. Sobre ontem à noite, mamãe não deveria ter falado aquilo. Iracema sorriu suavemente. As pessoas dizem muitas coisas quando estão confusas sobre o que realmente querem. Mas expulsar você da sua própria casa. É mesmo minha casa, Sofia? Ou é de sua mãe? Ou sua? Quem sabe, da jabuticabeira. Sofia riu, apesar da situação. Este era o jeito da avó, transformar perguntas difíceis em enigmas filosóficos que acalmavam sem realmente responder. Sério, vovó. Você não vai embora, vai? Antes que Iracema pudesse responder, Lívia apareceu no caminho de pedras, impecavelmente vestida para o trabalho, pasta de couro na mão. Sofia. O motorista está esperando para levá-la à escola. Já vou, mãe. Agora, Sofia. A garota apertou a mão da avó antes de correr para dentro. Lívia permaneceu parada, encarando Iracema. Mamãe, espero que tenha considerado o que conversamos ontem. Iracema levantou-se calmamente. Certamente, filha. Sempre considero suas palavras. Eduardo já marcou uma visita ao residencial Bons Ventos para quinta-feira. É o melhor da cidade, sabe? Que atencioso da parte dele. Você poderia ao menos fingir que entende nossa posição, Lívia suspirou, exasperada. Esta casa é grande demais para administrar sozinha na sua idade. Você mesma sempre disse que seria minha um dia. E será, no momento adequado. O momento adequado é agora, mamãe. Precisamos deste espaço. Iracema aproximou-se da filha e, para a surpresa de Lívia, tocou suavemente seu rosto. Sabe, quando você era pequena e queria um brinquedo nas lojas, ficava com este mesmo olhar. Determinado. E paciente. Lívia recuou, irritada. Não me trate como criança. Já tomamos nossa decisão. Você tem uma semana para organizar suas coisas. Enquanto Lívia se afastava, o telefone de Iracema tocou. Era Conceição, sua amiga de décadas. Iracema? Doutor Tarcísio acabou de me ligar. Os documentos estão prontos. Ele disse que era urgente falar com você. Diga a ele que estou a caminho, respondeu Iracema, observando a filha entrar em seu carro importado. Acho que o momento chegou mais cedo do que eu esperava. O que Iracema não percebeu foi que Sofia, escondida atrás da janela da sala, havia escutado toda a conversa. E também não viu quando a neta, com determinação no olhar, pegou as chaves do carro reserva e saiu discretamente pelos fundos. O escritório do Dr. Tarcísio Mendes era um santuário de madeira escura, livros encadernados em couro e descrição. Aos 75 anos, o advogado ainda mantinha a postura ereta e o olhar perspicaz que o tornaram lendário nos círculos jurídicos do Rio. Iracema, minha cara,
Que bom vê-la, ele se levantou, ajustando os óculos de armação dourada. Embora as circunstâncias não sejam as que esperávamos. As circunstâncias raramente são as que esperamos, Tarcísio, respondeu Iracema, sentando-se na poltrona de couro. Conceição Meireles, amiga de Iracema desde os tempos da faculdade, sentou-se ao seu lado. Aos 64 anos, Conceição mantinha o espírito combativo e o cabelo vermelho vibrante que sempre a caracterizaram. Ela quer te expulsar da casa, não é? Perguntou Conceição diretamente. Sempre desconfiei daquele genro. Olhos de raposa, aquele Eduardo. Não é só Eduardo, suspirou Iracema. Lívia sempre teve esta tendência de confundir ter com merecer. Doutor Tarcísio colocou uma pasta sobre a mesa. Os documentos que solicitou estão prontos. Conforme instruções, mantive tudo em sigilo absoluto todos estes anos. Ele fez uma pausa significativa. Tem certeza que deseja proceder? Certeza absoluta, respondeu Iracema. Minha filha precisa desta lição mais do que precisa da casa. Neste momento, a porta do escritório abriu-se abruptamente. Sofia entrou, ofegante. Vovó. Sabia que te encontraria aqui. Sofia? Como você? Segui você. E antes que fique brava, ouvi a conversa com mamãe. A adolescente aproximou-se, determinada. Não é justo o que estão fazendo com você. Doutor Tarcísio pigarreou, desconfortável com a interrupção. Conceição sorriu, admirada com a coragem da jovem. Sofia, querida, estas são questões de adultos, começou Iracema. Não, vovó. São questões de família. E eu sou parte desta família. Sofia cruzou os braços. Além disso, já sei que o doutor Tarcísio é seu advogado há anos. Encontrei cartas antigas guardadas no seu criado mudo quando procurava aquele livro de poesias. Iracema trocou olhares com Conceição e depois com Tarcísio. Talvez seja bom ter uma aliada dentro da casa, sugeriu Conceição. Ou talvez seja errado envolver uma adolescente em conflitos familiares, ponderou Tarcísio. Ou talvez, interveio Sofia, vocês devessem perguntar minha opinião, já que estou bem aqui. Iracema não pôde deixar de sorrir. Sofia tinha seu temperamento, não o de Lívia. Direta, franca, sem jogos. Muito bem, Sofia. O que acha que devo fazer? Lutar, vovó. Mostrar à mamãe que ela não pode simplesmente jogar você fora como um móvel velho que não combina mais com a decoração. Iracema considerou as palavras da neta. Depois, com um suspiro decidido, virou-se para Tarcísio. Proceda conforme planejamos. Mas com uma alteração. Ela fez uma pausa, olhando para Sofia. Quero que metade da propriedade fique em nome da minha neta, quando ela completar 21 anos. Os olhos de Sofia se arregalaram. Vovó, não precisa. Não é questão de precisar, querida. É questão de merecimento. Doutor Tarcísio fez anotações, assentindo. Será feito. E quanto a Eduardo e Lívia? Deixe que descobrirão por si mesmos, respondeu Iracema, uma sombra de tristeza em seu olhar. Às vezes, a única maneira de valorizar algo é perceber que nunca realmente o possuiu. Quando saíram do escritório, não notaram o carro estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, Eduardo observava atentamente, o celular na mão, discando o número de Lívia. O jantar daquela noite tinha sabor de expectativa. Iracema havia preparado feijoada, o prato favorito de Eduardo, seguindo a receita de sua própria mãe. O aroma rico e convidativo preenchia cada canto da casa, mas não conseguia dissipar a atenção. Você esteve no escritório do doutor Tarcísio hoje, disse Eduardo sem preâmbulos, enquanto servia-se de arroz branco. Não era uma pergunta. Iracema ergueu os olhos do prato, sem demonstrar surpresa. Sim, estive. Com Sofia, acrescentou Lívia, lançando um olhar reprovador à filha, que comia em silêncio. Novamente, sim. Iracema serviu-se calmamente de couve refogada. A feijoada está no ponto certo. Não mude de assunto, mamãe. Lívia bateu levemente o garfo na borda do prato. O que estava fazendo no escritório do nosso advogado com minha filha? Doutor Tarcísio é meu advogado há 30 anos, Lívia. Bem antes de você conhecer Eduardo. Eduardo limpou a boca com o guardanapo, seus olhos calculistas. É sobre a casa, não é? Está planejando alguma coisa contra nós.
Iracema pousou os talheres e olhou diretamente para o genro. Contra vocês? Interessante escolha de palavras, Eduardo. Vovó tem todo o direito de consultar seu advogado, interveio Sofia. Fique fora disso, Sofia, ordenou Lívia. Você nem deveria ter saído da escola hoje. Para proteger minha avó? Faria de novo. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Iracema observava sua família, a filha ambiciosa, o genro calculista, a neta leal. Onde estava aquela pequena Lívia que corria para seus braços depois da escola? Quando exatamente o conforto que proporcionara se transformará em expectativa, depois em direito, e finalmente em arrogância? Mamãe, Lívia retomou, modulando a voz para soar conciliatória, entenda nossa posição. Esta casa é grande demais para você sozinha. O residencial Bons Ventos oferece atividades, companhia, assistência médica. E fica convenientemente a 40 quilômetros daqui, completou Iracema. Longe o suficiente para não interferir em suas vidas. Está sendo injusta, protestou Eduardo. Injusta? Iracema repetiu, sua voz elevando-se ligeiramente pela primeira vez. Injusto é tratar a própria mãe como um fardo a ser descartado quando se torna inconveniente. Lívia empalideceu. Não é isso que estamos fazendo. Não. Iracema levantou-se lentamente. Então me diga, filha, se eu me recusar a ir para este asilo, o que farão? Me arrastarão à força? Me deixarão na rua? Não seja dramática, mamãe. Estou sendo realista, Lívia. Algo que você parece ter esquecido. Iracema caminhou até a cristaleira, pegou um envelope e o colocou sobre a mesa. Amanhã, às 10 horas, Dr. Tarcísio virá aqui. Sugiro que todos estejam presentes. Eduardo tentou pegar o envelope, mas Iracema foi mais rápida. Paciência, Eduardo. Virtude que você nunca cultivou. Ela guardou o envelope no bolso. Agora, se me dão licença, estou cansada. Organizar uma mudança para um asilo deve ser exaustivo à minha idade. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Iracema podia sentir os olhares seguindo-a. Pela primeira vez em anos, era ela quem controlava a situação. A sensação era agridoce, uma vitória que vinha da falha em criar uma filha que a respeitasse não por medo ou interesse, mas por amor. Na solidão de seu quarto, Iracema permitiu-se uma única lágrima. Não pela casa que nunca realmente considerou completamente sua, mas pela família que pensou ter construído e que agora se revelava tão frágil quanto um castelo de areia. Amanhã chegou com o céu azul impecável, como se a natureza quisesse contrastar com a tempestade emocional que se formava dentro da mansão. Às 9h55, a campainha tocou. Iracema, já vestida com um elegante conjunto azul marinho, atendeu pessoalmente. Bom dia, Tarcísio, cumprimentou, conduzido à sala principal. O advogado, impecável em seu terno cinza, carregava uma pasta de couro preto. Seus passos metódicos ecoavam no piso de mármore. Todos já estão reunidos? Perguntou ele. Estão a caminho. Conceição chegará em instantes. Na sala, Sofia já esperava, inquieta. Minutos depois, Lívia e Eduardo entraram, ele verificando constantemente o relógio, ela com expressão controlada que mal disfarçava sua ansiedade. Bom dia a todos, cumprimentou o Dr. Tarcísio formalmente. Estamos aqui a pedido da senhora Iracema Vasconcelos para esclarecer alguns assuntos de natureza patrimonial. Podemos ir direto ao ponto, interrompeu Eduardo. Tenho uma reunião importante às 11. Certamente, Dr. Eduardo, respondeu Tarcísio com um sorriso educadamente frio. O ponto, como o senhor diz, é a propriedade onde estamos neste momento. A campainha soou novamente. Conceição entrou, cabelos vermelhos contrastando com o vestido verde esmeralda. Sentou-se ao lado de Iracema, apertando sua mão em silencioso apoio. Como eu dizia, continuou Tarcísio, abrindo a pasta, esta propriedade tem uma história interessante. Que todos conhecemos, cortou Lívia. Mamãe comprou com seu trabalho na imobiliária, reformou ao longo dos anos, e sempre disse que um dia seria minha. Tarcísio sorriu pacientemente. Na verdade, doutora Lívia, há detalhes que a senhora desconhece. Ele retirou um documento amarelado. Este é o contrato original de compra, datado de 1998. E daí? Questionou Eduardo. Isso só prova a antiguidade da propriedade.
Observem, por favor, o nome do comprador, pediu Tarcísio, passando o documento. Lívia pegou o papel, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas. Seu rosto empalideceu visivelmente. Isso não pode estar certo. O que é? Perguntou Eduardo, tomando o documento das mãos da esposa. Seus olhos se arregalaram. Joaquim Vasconcelos? O tio de Iracema. Exatamente, confirmou Tarcísio. A casa foi comprada pelo senhor Joaquim, inicialmente como investimento da imobiliária. A escritura permaneceu em seu nome até sua morte, há 15 anos. E depois? Perguntou Sofia, completamente absorta na revelação. Depois, continuou Tarcísio, conforme o testamento do senhor Joaquim, a propriedade foi transferida para mim, completou Lívia, triunfante. Ele sempre me tratou como neta. Não, doutora. Lívia. A propriedade foi transferida para uma empresa chamada Novo Horizonte Empreendimentos. Que empresa é essa? Exigiu Eduardo. Nunca ouvi falar. Iracema, que até então observava silenciosamente, levantou-se. Novo Horizonte é minha empresa, Eduardo. Criada por tio Joaquim para me proteger, e depois expandida por mim mesma. Ela fez uma pausa. A casa nunca esteve em meu nome pessoal. Sempre pertenceu à empresa. Isso é algum tipo de fraude, vociferou Eduardo, levantando-se. Algum esquema para escapar de impostos? Pelo contrário, respondeu Tarcísio calmamente. É um arranjo perfeitamente legal que o senhor, como advogado, deveria reconhecer. Uma empresa de participações familiar. Então a casa é sua através da empresa, concluiu Lívia, sua voz tremendo ligeiramente. Mas isso não muda nada. Você sempre disse que seria minha herança. E será, Lívia. Parcialmente. Iracema caminhou até a janela, observando o jardim que tanto amava. Contudo, à luz dos eventos recentes, decidi reavaliar a distribuição das cotas da empresa. O que isso significa? Perguntou Lívia, alarmada. Significa, respondeu Tarcísio, retirando novos documentos da pasta, que a senhora Iracema reorganizou a propriedade da Novo Horizonte. 50% permanecerão com ela até seu falecimento, quando serão divididos entre a senhora e sua filha. Os outros 50%. Ele fez uma pausa dramática. Foram transferidos ontem para um fundo fiduciário em nome de Sofia, acessível quando ela completar 21 anos. O silêncio que caiu sobre a sala era tão denso que podia-se ouvir o tic-tac do relógio antigo no canto. Isso é absurdo, protestou Eduardo. Sofia é menor de idade. É por isso que é um fundo fiduciário, Eduardo explicou Conceição com mal disfarçado prazer. A casa está legalmente protegida para o futuro dela. Lívia encarou a mãe, uma mistura de raiva e incompreensão em seu olhar. Por quê, mamãe? Por que fazer isso conosco? Iracema retornou à sua poltrona, seu olhar sereno mas determinado. Porque você me mostrou, filha, que esqueceu a lição mais importante que tentei te ensinar. O valor das coisas não está em possuí-las, mas em como as conquistamos e as compartilhamos. A realidade caía sobre Lívia como um manto pesado. A casa que planejava tomar nunca fora realmente sua. E agora, metade dela pertencia à sua própria filha, a mesma que testemunhara sua crueldade com a avó. O que acontece agora? Sussurrou Lívia, sua arrogância momentaneamente substituída por incerteza. Isso, respondeu Iracema suavemente, depende inteiramente de você, minha filha. Uma semana se passou desde a revelação. A mansão, antes lar de conversas e risadas, agora ecoava com silêncios pesados e portas fechadas com força demais. Iracema mantinha sua rotina, cuidava do jardim pela manhã, lia no solário à tarde, preparava chá às 5. Naquela tarde particularmente quente, enquanto regava suas orquídeas, percebeu uma movimentação incomum. Um carro desconhecido estacionou em frente à casa. Um homem de terno desceu, carregando uma pasta semelhante à de Tarcísio. Da varanda, Iracema observou quando Eduardo saiu apressadamente para recebê-lo, conduzido não para a casa principal, mas para um anexo que servia como seu escritório particular. Mais um advogado, comentou Sofia, aparecendo silenciosamente ao lado da avó. A adolescente agora passava a maior parte de seu tempo livre com Iracema, para a evidente irritação de Lívia. Provavelmente, concordou Iracema. Seu pai não aceita derrotas facilmente. Ele está furioso, confidenciou Sofia.
Ouvi-o falando ao telefone sobre encontrar brechas legais e contestar a validade do arranjo. Iracema sorriu tristemente. Algumas pessoas gastam mais energia tentando tomar o que acreditam merecer do que trabalhando para conquistá-lo legitimamente. Mais tarde naquele dia, durante o jantar, agora uma ocasião silenciosa e tensa, Eduardo parecia estranhamente satisfeito consigo mesmo. Comeu com apetite renovado, até elogiou a comida, algo que não fazia há semanas. Tive uma conversa interessante hoje, anunciou ele finalmente, encarando Iracema. Com Dr. Aloísio Mendonça. O nome não me é familiar, respondeu Iracema calmamente. É especialista em direito empresarial e imobiliário. Eduardo fez uma pausa calculada. Particularmente em casos de empresas familiares com irregularidades. Lívia olhou para o marido, alerta. Sofia parou de comer, tensa. E que irregularidades seriam essas, Eduardo? Perguntou Iracema, servindo-se de mais salada. Por exemplo, ele sorriu como um jogador que guarda um as na manga, empresas criadas décadas atrás, com documentação possivelmente incompleta. Transferências patrimoniais questionáveis. Talvez até evasão fiscal. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo tinir do garfo de Iracema pousando no prato. Entendo, ela disse finalmente. Está ameaçando me processar? Ou denunciar as autoridades fiscais? Ameaçando é uma palavra forte, Eduardo ajustou o guardanapo. Digamos que estou propondo uma renegociação dos termos. A transferência para Sofia é claramente uma manobra para nos prejudicar. É meu direito dispor de meus bens como acho adequado. Não quando há indícios de irregularidades, sogra. A palavra soou como insulto em seus lábios. Dr. Mendonça acredita que temos um caso forte para contestar todo o arranjo. No mínimo, podemos criar um processo longo e desgastante. Lívia, que até então observava em silêncio, interveio. Eduardo, não era assim que combinamos abordar isso. Silêncio, Lívia, cortou ele. Sua sentimentalidade sempre atrapalha os negócios. Negócios? Iracema ergueu uma sobrancelha. É isso que sua família representa para você, Eduardo? Um negócio. Não seja ingênua, Iracema. Tudo é negócio. Até laços familiares. Sofia levantou-se bruscamente, derrubando seu copo. Água espalhou-se pela toalha branca. Vocês são desprezíveis, declarou, lágrimas nos olhos. Primeiro tentam mandar vovó para um asilo. Agora ameaçam processá-la? Por uma casa. Sofia, repreendeu Lívia. Não entenda o que não compreende. Compreendo perfeitamente, mãe. Pai está disposto a destruir a própria família por dinheiro. E você deixa. Eduardo sorriu condescendentemente. Quando for mais velha, entenderá como o mundo funciona, filhinha. Se funcionar como você, prefiro nunca entender, rebateu Sofia, saindo da sala. Iracema permaneceu sentada, aparentemente calma. Mas por dentro, seu coração doía. Não pela ameaça de Eduardo, conhecia bem demais os negócios de tio Joaquim para temer investigações. Doía pela família despedaçada à sua frente, pela ganância que corroía os laços como ferrugem no aço. Tem até o fim da semana para desfazer a transferência para Sofia e colocar a casa em seu nome pessoal, declarou Eduardo. De lá, podemos discutir uma transferência adequada para Lívia e eu. Ou enfrentará um processo que arrastará seu nome pela lama. Quando Eduardo saiu, Lívia permaneceu sentada, evitando o olhar da mãe. É isso que quer, filha? Perguntou Iracema suavemente. Destruir tudo que construí para vocês. Lívia finalmente levantou os olhos, e Iracema viu algo que não esperava, dúvida. Só quero o que é meu por direito, mamãe. E o que exatamente é seu por direito, Lívia? O que você realmente construiu nesta vida? A pergunta pairou no ar como fumaça. Lívia não respondeu, mas seu olhar revelava que, pela primeira vez em muito tempo, realmente estava considerando a questão. A biblioteca da casa era o refúgio favorito de Iracema. Estantes do chão ao teto abrigavam obras cuidadosamente selecionadas ao longo de décadas, clássicos da literatura, livros de negócios, poesia brasileira, romances históricos. O aroma de papel antigo e madeira polida criava uma atmosfera de sabedoria acumulada. Naquela manhã, 3 dias após o ultimato de Eduardo, Iracema não estava sozinha ali. Dr. Tarcísio ocupava uma das poltronas de couro,
Conceição, inquieta, caminhava entre as estantes, e, para a surpresa de todos, Sofia também estava presente, determinada a participar. As ameaças de Eduardo são principalmente blefe, explicava Tarcísio. Examinei novamente toda a documentação da Novo Horizonte. Está impecável. Seu tio Joaquim era meticuloso. Mas ele pode criar problemas, argumentou Conceição. Eduardo tem conexões no tribunal. Pode arrastar o processo por anos. Iracema observava a chuva fina que começava a cair sobre o jardim. Não é o processo legal que me preocupa, confessou. É o custo emocional para esta família. Principalmente para Sofia. A adolescente, sentada sobre uma almofada no chão, abraçava os joelhos. Não se preocupe comigo, vovó. Já vi quem meu pai realmente é. O comentário, embora corajoso, apenas evidenciava o que Iracema mais temia: a desintegração completa da família. Deve haver uma solução que não exija guerra total, ponderou Tarcísio. Algum meio-termo que satisfaça Eduardo sem prejudicar seus interesses, Iracema. O problema, interviu Conceição, é que Eduardo não quer um meio-termo. Ele quer controle total. Sempre foi assim, desde que entrou para a família. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som da porta da biblioteca abrindo-se. Lívia entrou, hesitante. Todos se viraram, surpresos. Posso falar com vocês? Perguntou ela, parecendo menor e mais vulnerável do que em anos. Iracema assentiu, indicando uma cadeira vazia. Sempre, filha. Lívia sentou-se, visivelmente desconfortável ao perceber que todos a observavam com cautela. Eduardo não sabe que estou aqui, começou ela. Na verdade, ele pensa que fui ao spa. Por que o segredo? Perguntou Conceição diretamente. Lívia respirou fundo. Porque não concordo com o que ele está fazendo. E por quê? Ela hesitou. Porque encontrei algo que vocês precisam ver. Ela retirou da bolsa um pendrive preto. Isto estava no computador pessoal de Eduardo. Arquivos que ele não queria que eu visse. Tarcísio conectou o dispositivo ao laptop sobre a mesa. Todos se aproximaram para ver. São e-mails, explicou Lívia, entre Eduardo e um avaliador imobiliário. Datados de 6 meses atrás. À medida que examinavam os documentos, o plano ficava claro. Eduardo havia encomendado uma avaliação detalhada da propriedade, não para fins de seguro ou planejamento familiar, mas para venda. Ele planeja vender a casa? Perguntou Iracema, perplexa. Para uma incorporadora, confirmou Lívia, sua voz tremendo ligeiramente. Querem demolir tudo e construir um condomínio de luxo. O terreno sozinho vale uma fortuna. Sofia empalideceu. Destruir a casa da vovó? Todas as memórias. Agora entendo a pressa, murmurou Tarcísio. E a raiva quando descobriu sobre o fundo fiduciário para Sofia. Arruinou completamente seus planos. Lívia parecia genuinamente envergonhada. Eu não sabia sobre a venda, juro. Ele me disse que queria apenas modernizar, talvez construir uma piscina maior. E você acreditou? Perguntou Conceição ceticamente. Queria acreditar, admitiu Lívia. É mais fácil do que encarar a verdade sobre o homem com quem me casei. Iracema observava a filha atentamente, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas via apenas dor genuína, talvez, o primeiro lampejo de autodescoberta real em muitos anos. Por que nos mostrar isso agora, Lívia? Perguntou finalmente. O que mudou? Lívia encarou a mãe, lágrimas nos olhos. Ontem à noite, ouvi Eduardo ao telefone com o incorporador. Ele disse, não se preocupe com a véia, ela vai para um asilo ou para o cemitério, tanto faz. Falava de você, mamãe, como um objeto a ser descartado. Sofia levantou-se, para a surpresa de todos, abraçou a mãe. Lívia, após um momento de hesitação, apertou a filha contra si. Então interveio Tarcísio, o que propõe, doutora? Lívia, estamos em meio a uma guerra familiar. De que lado está realmente? Lívia enxugou as lágrimas, uma nova resolução em seu olhar. Do lado da minha família verdadeira. Tenho um plano, mas precisarei da ajuda de todos vocês. Enquanto a chuva lá fora se intensificava, dentro da biblioteca antigas alianças se refaziam e novas estratégias tomavam forma. No centro de tudo, Iracema observava sua filha com cauteloso otimismo. Seria possível que, das cinzas da ganância,
pudesse renascer a filha que pensara ter perdido? O restaurante Antiquarius, no Leblon, era conhecido por sua discrição e clientela seleta. Mesas afastadas, iluminação suave, garçons experientes que sabiam quando se aproximar e quando manter distância. Era o lugar perfeito para a reunião que Eduardo havia marcado com Rogério Almeida, diretor da incorporadora interessada no terreno da mansão. Estou impressionado que tenha conseguido convencer sua sogra, comentou Rogério, um homem corpulento de 50 e poucos anos, enquanto cortava-se o filé. Pelo que me contou, ela parecia bastante apegada à propriedade. Digamos que apresentei argumentos convincentes, respondeu Eduardo com um sorriso calculado. Uma transferência direta para minha esposa, e de lá para a incorporadora. Lipo, rápido, sem complicações. E a assinatura dela? Conseguiu. Conseguiremos amanhã. Ela concordou em assinar tudo durante um almoço familiar. O que Eduardo não sabia era que 3 mesas adiante, parcialmente oculta por um biobo decorativo, Conceição jantava sozinha, aparentemente absorta em seu celular. Na verdade, gravava cada palavra da conversa graças a um microfone direcional disfarçado como um acessório em sua bolsa. Excelente, aprovou Rogério. Nossos investidores estão ansiosos. Aquele terreno é perfeito, vista para a lagoa, acesso fácil à barra, zoneamento flexível. Podemos iniciar a demolição já no próximo mês. E quanto ao valor discutido? Insistiu Eduardo. Os 20 milhões estão garantidos. 10 para você, 10 para sua esposa. Conforme combinamos. Eduardo sorriu satisfeito. Perfeito. Minha esposa não precisa saber sobre todos os detalhes, obviamente. Obviamente, concordou Rogério com um sorriso cúmplice. Uma comissão pela intermediação é perfeitamente normal. Exatamente. Uma comissão. Eduardo ergueu sua taça de vinho em um brinde silencioso. Naquela mesma noite, em outro ponto da cidade, Lívia sentava-se na sala de estar da casa de Conceição, ouvindo a gravação com expressão cada vez mais desolada. 10 milhões, murmurou ela. Ele ia me dar apenas metade e ficar com o resto para si. Surpresa, perguntou Conceição sem rodeios. Não deveria estar, deveria. Lívia passou as mãos pelos cabelos. Depois de tudo que descobri nas últimas semanas, ainda assim, ouvir com tanta clareza. Iracema, sentada ao lado da filha, tocou seu braço gentilmente. Às vezes precisamos ouvir a verdade crua para finalmente aceitá-la. Queria tanto acreditar que ele me amava, confessou Lívia, sua voz quebrando. Que tudo o que fazia, por mais questionável que fosse, era por nós. Por nossa família. Alguns homens, observou Conceição sabiamente, são incapazes de amar qualquer coisa além de si mesmos. Tarcísio, que ouvia em silêncio, finalmente manifestou-se. Esta gravação, combinada com os e-mails que Lívia encontrou, são suficientes para nosso plano. Mas precisamos que Lívia esteja 100% comprometida. Todos os olhares voltaram-se para Lívia. Por um momento, ela pareceu hesitar, o peso de 20 anos de casamento visível em seus ombros. Depois, lentamente, endireitou a postura. Estou comprometida, declarou. Por Sofia. Por mamãe. E por mim mesma. Na manhã seguinte, a mansão estava impecável. Iracema havia solicitado ao serviço de buffet o melhor almoço que pudessem preparar: salmão grelhado, risoto de aspargos, saladas elaboradas. Cristais brilhavam sobre a toalha de linho branco, flores frescas enfeitavam o centro da mesa. Está tudo pronto? Perguntou Sofia, nervosa, ajustando o vestido formal que raramente usava. Tudo nos mínimos detalhes, confirmou Iracema. Tarcísio chegará em meia hora, com todos os documentos. Conceição estará casualmente visitando para o almoço. E mamãe? Sua mãe? Iracema fez uma pausa. Está pronta para o papel mais difícil de sua vida. Ao meio-dia em ponto, Eduardo chegou. Impecável em seu terno azul marinho, carregava uma pasta de couro italiano e exibia um sorriso confiante. Lívia recebeu-o na porta com um beijo no rosto. Tudo conforme planejado, sussurrou ele. Exatamente como você queria, respondeu ela, sorrindo docilmente. Mamãe não suspeita de nada. Na sala de jantar, Iracema recebeu o genro com cortesia estudada. Doutor Tarcísio já estava presente, papéis organizados sobre uma mesa lateral. Eduardo,
Que bom que chegou, cumprimentou Iracema. Doutor Tarcísio trouxe todos os documentos para a transferência. Podemos revisar tudo antes do almoço. Excelente, sogra, respondeu Eduardo, mal contendo sua satisfação. Aprecio sua reconsideração sobre este assunto. Família é o mais importante, não é mesmo? Respondeu Iracema com um sorriso enigmático. Enquanto examinavam os documentos, Conceição chegou, seguida minutos depois por um homem que Eduardo não reconheceu. Alto, com cabelos grisalhos e expressão severa, vestindo um terno formal. Quem é este? Perguntou Eduardo, subitamente alerta. Doutor Augusto Pimentel, apresentou Tarcísio casualmente. Um colega que está nos auxiliando com alguns detalhes técnicos da transferência. Eduardo franziu o senho, mas não protestou. A vitória estava tão próxima que pequenas irregularidades podiam ser toleradas. Quando todos se sentaram à mesa, Iracema ergueu sua taça em um brinde. A família, propôs. E as novas fases da vida. A família, repetiu Lívia, seus olhos encontrando os da mãe por um momento carregado de significado. Foi durante a sobremesa, uma delicada mousse de maracujá, que Eduardo finalmente perdeu a paciência. Podemos concluir a papelada agora? Perguntou, mal tocando em seu prato. Tenho compromissos à tarde. Claro, claro, concordou Iracema, acenando para Tarcísio, que trouxe os documentos para a mesa. Só preciso da assinatura de todos aqui, explicou o advogado. Iracema, como atual proprietária. Lívia, como beneficiária. E Eduardo, como cônjuge. Eduardo revisou rapidamente os papéis, ansioso demais para perceber pequenas discrepâncias no texto. Quando tudo parecia em ordem, assinou com o floreio. Pronto, declarou satisfeito. Finalmente resolvido. Não exatamente, interveio o doutor Augusto Pimentel, levantando-se. Falta um detalhe importante. E qual seria? Perguntou Eduardo, irritado com a interrupção. Doutor Pimentel ajustou os óculos. Minha identificação formal. Ele retirou um distintivo do bolso interno do paletó. Delegado Augusto Pimentel, Divisão de Crimes Financeiros. Doutor Eduardo Santos, o senhor está sendo investigado por tentativa de estelionato, fraude e conspiração. O sangue fugiu do rosto de Eduardo. Seu olhar saltou de Pimentel para Tarcísio, depois para Iracema, finalmente fixando-se em Lívia, que o observava com uma calma que nunca vira antes. Você! Sussurrou ele, compreensão e fúria misturando-se em sua expressão. Você me traiu. Não, Eduardo, respondeu Lívia, sua voz firme pela primeira vez em anos. Eu finalmente escolhi o lado certo. O lado da verdade. A chuva caía mansamente sobre os jardins da propriedade, criando uma cortina prateada que isolava a casa do mundo exterior. No gazebo branco, parcialmente protegida das gotas, Iracema observava a dança da água sobre as folhas das plantas que cultivara por décadas. Cada árvore, cada arbusto tinha uma história, assim como cada pessoa que passará por sua vida. Pensei que te encontraria aqui. Lívia aproximou-se, segurando um guarda-chuva negro. Parecia mais jovem sem a maquiagem elaborada, vestida simplesmente com jeans e uma blusa branca. Este sempre foi meu refúgio, respondeu Iracema, dando espaço para a filha sentar-se ao seu lado. Nas alegrias e nas tristezas. 2 semanas haviam se passado desde a prisão de Eduardo. Libertado mediante fiança, ele agora enfrentava não apenas o processo criminal, mas também um divórcio iminente. A mansão, antes vibrante de tensões inauditos, parecia respirar mais livremente, como se as paredes também se sentissem aliviadas. Assinei os papéis do divórcio hoje, informou Lívia. Eduardo nem contestou. Está mais preocupado com seu próprio pescoço para lutar por bens. Iracema assentiu silenciosamente. A chuva intensificou-se, seu tamborilar no telhado do gazebo criando uma melodia suave. Sabe o que é engraçado, mamãe? Por 20 anos, vivi com medo de desagradar Eduardo. De não ser suficiente. De não merecer tudo que tínhamos. Lívia fez uma pausa, observando a chuva. Achava que nossa vida luxuosa era mérito dele. Que eu devia ser grata por cada presente, cada viagem. E agora? Perguntou Iracema suavemente. Agora sei que tudo que temos verdadeiramente valioso veio de você. Não apenas esta casa, mas os valores que tentei ignorar. Lágrimas misturaram-se à chuva no rosto de Lívia. Queria poder voltar no tempo.
Ser a filha que você merecia. Cada um de nós está exatamente onde precisa estar, no momento em que precisa estar, filosofou Iracema. Seus erros te trouxeram até aqui, este momento de clareza. Sofia mal fala comigo, confessou Lívia. Ela diz que entende porque fiquei ao lado de Eduardo por tanto tempo, mas vejo a decepção em seus olhos. Sofia é jovem. Vê o mundo em preto e branco. Com o tempo, entenderá os tons de cinza. Um silêncio confortável instalou-se entre mãe e filha. A chuva diminuía gradualmente, alguns raios de sol tentando penetrar as nuvens. Recebi uma proposta, comentou Lívia finalmente. Uma ONG que trabalha com mulheres vítimas de abuso psicológico. Querem que eu compartilhe minha experiência, talvez até estude psicologia. Iracema sorriu, genuinamente surpresa. Isso parece perfeito para você. Seria um recomeço, admitiu Lívia. Usando minha experiência para algo positivo, em vez de me esconder dela. Todo fim é um novo começo, filha. Lívia hesitou, reunindo coragem para a pergunta que carregava há dias. Mamãe, por que não me odeia? Depois de tudo que fiz, como pode me perdoar tão facilmente? Iracema virou-se para encarar a filha diretamente. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma sabedoria que só os anos poderiam cultivar. Porque sou sua mãe, Lívia. E porque entendo algo que você ainda está aprendendo. Perdão não é para a pessoa que errou, é para quem perdoa. Ela segurou as mãos da filha entre as suas. Carregar mágoa é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lívia. Não mereço você. Não é questão de merecer. É questão de amor. O verdadeiro amor não tem contabilidade. Na casa, Sofia observava pela janela, vendo sua mãe e sua avó conversando no gazebo. Ao seu lado, Conceição segurava 2 xícaras de chocolate quente. Acha que elas vão se entender? Perguntou a adolescente. Já estão se entendendo, respondeu Conceição sabiamente. Algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar, mas cicatrizam melhor quando expostas ao ar da verdade. Sofia pegou uma das xícaras. Queria ter percebido antes como meu pai realmente era. Pessoas como Eduardo são especialistas em criar fachadas perfeitas, consolou Conceição. Não se culpe por ter sido enganada. A chuva finalmente parou, e um arco-íris tímido formou-se no céu. No gazebo, Iracema e Lívia levantaram-se, caminhando lentamente em direção à casa. Suas silhuetas, uma ao lado da outra, pareciam finalmente em harmonia, não idênticas, mas complementares, como deveria ser. Enquanto se aproximavam da varanda, Iracema fez uma pausa, olhando para sua casa, seu jardim, sua família reconstruída. Sabe, Lívia, esta casa nunca foi apenas uma propriedade para mim. Foi um símbolo do que uma mulher sozinha pode construir, do legado que podemos deixar. Ela sorriu. Agora entendo que o verdadeiro legado não são as paredes, mas o que acontece dentro delas. As lições aprendidas, os corações transformados. Lívia abraçou a mãe espontaneamente, pela primeira vez em muitos anos. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Na varanda, Sofia e Conceição esperavam com chocolate quente e biscoitos recém-assados. A casa, que quase fora perdida para a ganância, agora parecia mais viva do que nunca, não apenas um prédio de paredes e telhados, mas um verdadeiro lar onde almas feridas começavam a cicatrizar, onde novas histórias aguardavam para serem escritas. 3 meses se passaram. A mansão na Barra da Tijuca, antes palco de tensões silenciosas e ambições escondidas, agora respirava uma nova energia. As janelas permaneciam mais tempo abertas, deixando a brisa do mar circular livremente. Música frequentemente ecoava pelos corredores, e o som de risadas sinceras tornara-se comum novamente. Naquela manhã ensolarada de domingo, uma movimentação incomum agitava a casa. Funcionários contratados organizavam mesas no jardim, arrumavam flores coloridas em vasos de cristal, estendiam uma faixa discreta entre 2 árvores antigas. Inauguração oficial, Centro Comunitário Vasconcelos, anunciava a faixa em letras elegantes. Na cozinha, Iracema supervisionava os preparativos finais, elegante em um vestido azul turquesa. Sofia, ao seu lado, arrumava canapés em bandejas prateadas. Nervosa, vovó? Perguntou a adolescente. Ansiosa, talvez, admitiu Iracema. É uma grande mudança.
A grande mudança a que se referia havia sido concebida durante longas conversas familiares nos últimos meses. A enorme mansão, com seus numerosos quartos e espaços subutilizados, seria parcialmente transformada em um centro comunitário para mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas presas em relacionamentos abusivos como o que Lívia viverá. O andar superior permaneceria como residência familiar, enquanto o térreo e os anexos seriam dedicados a cursos, terapias e acolhimento. A Fundação Novo Horizonte, evolução natural da antiga empresa imobiliária, financiaria o projeto. As primeiras convidadas já estão chegando, anunciou Lívia, entrando apressada na cozinha. Aos 40 anos, parecia rejuvenescida. O cabelo, antes rigidamente alisado, agora exibia cachos naturais. Abandonara as joias ostensivas por acessórios simples, e seus olhos, antes constantemente vigilantes, agora refletiam uma tranquilidade recém-descoberta. São 10 ainda, o evento só começa às 11, observou Iracema, consultando o relógio. As mulheres do grupo de apoio vieram mais cedo para ajudar, explicou Lívia. E, há mais alguém? Seu tom alertou Iracema. Quem? Eduardo. O nome, que não era pronunciado abertamente na casa há semanas, caiu como uma pedra na superfície tranquila de um lago. O que ele quer? Perguntou Sofia, imediatamente tensa. Não sei, respondeu Lívia. Disse que precisa falar com todas nós. Que é importante. Iracema enxugou as mãos no avental, uma calma deliberada em seus movimentos. Bem, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Na sala de estar, Eduardo esperava de pé. Parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, o cabelo ligeiramente desgrenhado. O terno caro que usava parecia estranhamente folgado, como se pertencesse a outra pessoa, ou a uma versão anterior de si mesmo. Quando as 3 mulheres entraram, ele endireitou a postura, um reflexo automático de sua antiga arrogância. Mas o gesto pareceu mais uma paródia do homem confiante que um dia fora. Obrigado por me receber, começou ele formalmente. O que quer, Eduardo? Perguntou Lívia diretamente. Hoje é um dia importante para nós. Sei sobre o centro, respondeu ele. É admirável. O elogio inesperado causou um silêncio momentâneo. Vim porque recebi uma notícia que afeta todos nós, continuou Eduardo. A investigação foi ampliada. Descobriram outras irregularidades nos meus negócios. Que tipo de irregularidades? Questionou Iracema. O tipo que pode me levar à prisão por muito tempo, admitiu ele, a voz perdendo a firmeza. Estou aqui por quê? Porque talvez seja minha última chance de dizer certas coisas. Seu olhar vagueou pela sala, detendo-se nos detalhes da casa que quase destruíra por ganância. Passei minha vida inteira acreditando que sucesso significava acumular dinheiro, propriedades, poder, influência. Usei pessoas como degraus. Ele pausou, olhando diretamente para Lívia. Incluindo você. Especialmente você. Não preciso de suas confissões, Eduardo, respondeu Lívia, cruzando os braços defensivamente. Não estou pedindo perdão, esclareceu ele. Sei que não o mereço. Estou apenas tentando entender como me tornei este homem. Seu olhar moveu-se para Sofia. Um homem que sua própria filha despreza, com razão. Sofia manteve-se em silêncio, mas seu olhar revelava uma mistura complexa de emoções, raiva, confusão, e talvez um traço de relutante empatia. Por que está realmente aqui, Eduardo? Perguntou Iracema, sempre direta. Ele retirou um envelope do bolso interno do paletó. Para entregar isto. Minha renúncia a qualquer reivindicação sobre esta propriedade ou qualquer bem relacionado à família Vasconcelos. Está legalmente reconhecida e irrevogável. Lívia pegou o envelope com cautela, como se pudesse conter alguma armadilha. Por quê? O que ganha com isso? Nada, respondeu ele simplesmente. Talvez seja esse o ponto. Aprendi da pior maneira possível que algumas coisas não têm preço, como dignidade e respeito próprio. Iracema estudava o genro atentamente, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Surpreendentemente, não encontrou nenhum. Pela primeira vez desde que o conhecera, Eduardo parecia genuíno, quebrado, mas autêntico. Há uma outra coisa, continuou ele, retirando um segundo envelope. Um fundo educacional para Sofia. Intocável, mesmo se eu for condenado. É pouco perto do que tirei de vocês emocionalmente. Mas é algo.
Sofia, que até então permanecia em silêncio, finalmente falou: não quero seu dinheiro. Não é para comprar seu perdão, respondeu Eduardo, uma vulnerabilidade inédita em sua voz. É porque, apesar de tudo, sou seu pai. E talvez o único ato decente que posso fazer agora é garantir seu futuro, mesmo que eu não faça parte dele. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo som de carros chegando, vozes animadas aproximando-se, os convidados para a inauguração. Preciso ir, disse Eduardo, movendo-se em direção à porta. Só queria que soubessem, que entendo agora. O que destruí. O que vocês construíram sem mim. Antes que alcançasse a saída, Iracema deu um passo à frente. Eduardo, chamou ela. Quando ele virou-se, continuou: ninguém é apenas seus piores atos. Ou seus melhores. Somos a soma de todas nossas escolhas, boas e más. Um quase sorriso tocou os lábios dele. Sábia como sempre, Iracema. Não é sabedoria. É experiência. E a conclusão de que, no final, o que realmente importa não é o que possuímos, mas quem nos tornamos. Ela fez uma pausa significativa. Ainda há tempo para você descobrir quem realmente é, sem a máscara da ambição. Eduardo assentiu levemente, um gesto que carregava mais significado que 1000 palavras. Quando saiu, deixou para trás não apenas documentos legais, mas também o fantasma de sua presença que por tanto tempo assombrara aquela casa. No jardim, dezenas de pessoas começavam a se reunir, mulheres de todas as idades e classes sociais, representantes de ONGs, jornalistas, vizinhos curiosos. O Centro Comunitário Vasconcelos estava prestes a nascer oficialmente, transformando uma história de dor em possibilidade de cura para muitos. Iracema, Lívia e Sofia deram as mãos antes de saírem para receber os convidados. Estão prontas? Perguntou Iracema. Para um novo começo, respondeu Lívia. Mais do que nunca. Um ano depois, a antiga mansão dos Vasconcelos era quase irreconhecível. Não em sua estrutura física, a arquitetura clássica e os belos jardins permaneciam preservados, mas em sua essência e propósito. O que antes fora um símbolo de status e poder familiar transformará-se em um farol de esperança para dezenas de mulheres que buscavam reconstruir suas vidas. Naquela tarde ensolarada de sábado, o jardim estava especialmente movimentado. Mesas decoradas com flores silvestres espalhavam-se pelo gramado impecável, crianças corriam entre os adultos, enchendo o ar com risadas, e uma pequena banda tocava bossa nova ao fundo. Primeiro aniversário do Centro Comunitário Vasconcelos, anunciava uma faixa colorida presa entre duas mangueiras antigas. Iracema, aos 66 anos, movia-se entre os convidados com a graça de uma anfitriã natural. Seu cabelo, agora completamente branco, estava solto ao vento, um pequeno ato de libertação que simbolizava tantas outras. Dona Iracema, não sei como agradecer, dizia uma jovem mãe, segurando um bebê nos braços. Sem os cursos e a creche, nunca teria conseguido terminar meus estudos. Não me agradeça, Janaína, respondeu Iracema, tocando carinhosamente a bochecha da criança. Este espaço pertence a todas nós. Do outro lado do jardim, Lívia coordenava um grupo de voluntárias que serviam comida e bebidas. Seu rosto, antes perpetuamente tenso, agora refletia uma serenidade nascida do propósito encontrado. Nos últimos meses, havia retornado à universidade para estudar psicologia, especializada em trauma e relacionamentos abusivos. Mãe, chamou Sofia, agora com 17 anos, aproximando-se com uma câmera fotográfica profissional. Consegui aquela bolsa para o curso de fotojornalismo. Que maravilha, filha! Lívia abraçou-a, genuinamente feliz. A relação entre as duas, antes marcada por distância e incompreensão mútua, florescem ao longo do ano. Sua avó já sabe. Vou contar agora. Ela vai ficar tão orgulhosa. Enquanto Sofia corria em direção à avó, Conceição aproximou-se de Lívia, admirando a cena. Quem diria, hein? Comentou a amiga, seus cabelos vermelhos agora mesclados com mechas prateadas. De quase perder esta casa para transformá-la em um centro que já ajudou mais de 100 mulheres. Às vezes penso que tudo aconteceu exatamente como deveria, refletiu Lívia. Se Eduardo não tivesse mostrado quem realmente era, eu nunca teria encontrado minha verdadeira força. E esta casa continuaria sendo apenas uma casa. Falando no diabo. Conceição inclinou a cabeça sutilmente. Na entrada do jardim,
Eduardo observava a festividade à distância. Vestia-se com simplicidade, calça jeans, camisa azul clara, sem gravata ou relógio de luxo. Parecia hesitante, como se não soubesse se era bem-vindo. Ele veio, murmurou Lívia, surpresa. Você o convidou, não? Lembrou Conceição. Sim, mas nunca achei que realmente apareceria. Não depois da condenação. Eduardo cumprirá 6 meses de prisão em regime semiaberto e agora prestava serviços comunitários como parte de sua pena. Segundo os rumores, trabalhava em um projeto de habitação social em uma comunidade carente, um contraste gritante com o advogado de elite que um dia fora. Sofia foi a primeira a aproximar-se dele. Pai, cumprimentou simplesmente. Sofia, respondeu ele, visivelmente emocionado por vê-la. Você está diferente. Mais adulta. Um ano muda as pessoas, respondeu ela. Depois de uma pequena hesitação, acrescentou, algumas para melhor. Era um pequeno reconhecimento, mas suficiente para que Eduardo respirasse mais facilmente. Sua avó me convidaria para entrar, perguntou ele, e certo. Por que não pergunta a ela você mesmo? Iracema já caminhava em sua direção, sempre atenta a tudo o que acontecia em seu território. Quando parou diante do ex-genro, seu olhar era sereno, sem ressentimento, mas também sem ingenuidade. Eduardo cumprimentou. Bem-vindo. Obrigado por permitir minha presença, respondeu ele. É inspirador ver o que vocês construíram aqui. Não construímos sobre ruínas, Eduardo, respondeu Iracema. Transformamos o que parecia destruição em um novo começo. Há uma diferença. Ela o guiou pelo jardim, apresentando-o não como ex-marido de Lívia, não como o homem que quase destruíra tudo, mas simplesmente como um amigo da casa. Esta generosidade, Eduardo percebeu, era talvez a lição mais profunda que poderia aprender, a capacidade de redefinir relações sem apagar o passado, mas sem permitir que ele ditasse o futuro. Quando o sol começou a se pôr, Iracema subiu em um pequeno palco improvisado para fazer um breve discurso. Ao seu lado estavam Lívia, Sofia, Conceição e Dr. Tarcísio, agora com 76 anos mas ainda elegante em seu terno claro. Há um ano, começou Iracema, sua voz clara carregando a sala sem esforço. Esta casa deixou de ser apenas um lar para minha família e tornou-se um lar para muitas famílias. Um lugar onde histórias quebradas encontram novos capítulos. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo as dezenas de rostos atentos. Alguém me perguntou recentemente se não sinto falta da privacidade, do silêncio, da exclusividade que esta casa um dia representou. A verdade é que não. Porque descobri que riqueza real não está no que guardamos para nós, mas no que compartilhamos com outros. Seu olhar encontrou brevemente o de Eduardo, sentado discretamente nos fundos. Também aprendi que perdão não significa esquecer o passado, mas recusar-se a deixar que ele determine seu futuro. Que famílias, como casas, podem ser reconstruídas de formas que nunca imaginamos. Lívia tomou o microfone, sua mão brevemente apertando a da mãe. Este centro existe porque uma mulher se recusou a aceitar que seu valor estava atrelado ao que possuía. Minha mãe, ela sorriu para Iracema, sempre soube que o verdadeiro título de propriedade não está no papel, mas no coração que cuida, nas mãos que constroem, no espírito que acolhe. Enquanto a noite caía suavemente sobre o jardim iluminado por centenas de pequenas luzes, 3 gerações de mulheres Vasconcelos compartilhavam um momento de silenciosa compreensão. Iracema, a matriarca que construíra um legado de resiliência, Lívia, que encontrara seu próprio valor além das sombras do passado, e Sofia, representando um futuro onde força e compaixão não seriam qualidades opostas, mas complementares. A casa que quase se tornará um campo de batalha por poder e posse agora abrigava algo muito mais valioso: a compreensão de que os verdadeiros donos de qualquer espaço não são aqueles com nomes em escrituras, mas aqueles que o preenchem com propósito e significado. E Iracema, observando sua família expandida, não apenas de sangue, mas de escolha e circunstância, finalmente entendeu que a casa que construíra com tanto esforço havia cumprido seu destino mais importante: não ser apenas um abrigo de tijolos e madeira, mas um testemunho vivo de que mesmo as histórias mais dolorosas podem, com tempo e coragem, transformar-se em lições que iluminam caminhos para muitos.